Estamos de volta no programa Tudo a Ver, nesta tarde gostosa. E eu conto com a sua participação agora para a gente falar um assunto super importante, um assunto polêmico, de certa forma, que vai falar sobre a transição planetária. E para isso, a gente recebe, né, a Ilza e a Paula, lá do Centro Espírita Amélie Boudet. Boa tarde para vocês. Boa Prazer em tarde. recebê-la aqui em nosso programa. E é uma satisfação entrevistá-las hoje aqui, viu? Muito obrigada, Cássio, primeiramente pelo convite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ilza, faço parte do Grupo de Estudos Espíritas Amélie Boudet e eu e a Paula estamos aqui todas as tardes com vocês no nosso Minuto Sementes de Luz. Tá certo, Sementes de Luz, que a gente já vai completar, se não me engano, 100 gravações aí, né? Isso, 100 programas. 100 programas já, 100 mensagens. E lembrando que as mensagens, Ilza e Paula, né? As pessoas podem acompanhar na internet, é isso mesmo? Isso mesmo. Nós temos lá um site que a gente posta todas as mensagens que são gravadas aqui, tem lá também para a pessoa poder, aquelas que perderam, tá lá as mensagens gravadas. Certo. Então o site, para você que está em casa, é o YouTube, né? Então você coloca lá Sementes de Luz, TV Altiora na palavra-chave para buscar, já vai aparecer e tem um monte de mensagem também. E tem também o Facebook, que você pode adicionar, curtir, na verdade, a página do Amélie Boudet, lá no Facebook, que tem mensagens diárias, que você pode acompanhar, né? E tem vídeos também que a gente posta, que o pessoal posta por lá também, né? Mas então vamos falar agora um pouco sobre um assunto sério e polêmico, né? Para as pessoas que estão em casa, peço para você, Ilza ou a Paula, explicar um pouco para a gente, né, o que é o Espiritismo. Explica um pouco para a pessoa que está em casa, para ela saber um pouco, porque às vezes a pessoa tem um pouco de não sabe, né, como que é um trabalho do Centro Espírita, como que funciona, né? Explica um pouco para a gente. Então, a doutrina espírita, ela é um misto de ciência, filosofia e religião. E ela foi codificada por Allan Kardec. E nós, da doutrina espírita, acreditamos, né, em reencarnação, em vida após a morte. Então, nós temos lá várias coisas que dentro da doutrina que nos dão toda a força que a gente precisa para a gente passar nessa existência de uma forma cada vez mais tranquila, né? A doutrina espírita nos traz o consolo, porque ela explica que a gente vem aqui na Terra para passar por situações de aprendizado e que a gente vai desencarnar, vai continuar vivendo com as pessoas que a gente ama e que conheceu aqui, depois a gente retorna para novos aprendizados. Então é realmente o consolo, né, que a gente necessita. O mais importante da doutrina é essa resposta aos porquês. Há quantas dúvidas, há quanto tempo essas dúvidas vêm povoando as nossas mentes, para onde a gente vai, da onde a gente vem, será que existe céu, inferno, penas eternas, o que aconteceu com um ente querido que se foi, o que eu faço com essa saudade, haverá um momento de retorno. Né? Praticamente tudo, né? Ilza? Exatamente. É o que a Paula também citou, né? Uma mistura de ciência, religião, né? Filosofia, né? E porque responde os porquês, né? Exatamente. Eu acho super bacana isso. E vocês estão à frente do Centro Espírita Amélie Boudet há quanto tempo? Vai fazer 4 anos já. Nós estamos na doutrina há mais de 20, né, Ilza? Mas com essa casa atual vai fazer 4 anos. Certo. 4 anos já aqui, lá no Lago do Tabuão, na Rua Teixeira, né? Isso. Número 140. 140. Um ponto de referência, mais ou menos, para a pessoa que está em casa, Ilza? É uma rua acima do lago. Fica quase de frente à casa do Papai Noel. Só que na rua de cima. Todo mundo acho que conhece a casa do Papai Noel ali no lago. O segundo quarteirão é o início da segunda quadra do lado direito. Porque do lado esquerdo a gente só tem, nesse caso, o muro que dá de frente para o lago, né? Certo. Praticamente próximo também ao barracão da 9 de julho, ali, isso, na rua de quase cima, atrás, né? Quase atrás. E nós estamos lá toda segunda-feira, sempre com o Evangelho, uma palestra falando a respeito do Evangelho de Jesus,
os passes e de quarta-feira nós temos o estudo. Algumas pessoas nos perguntam, mas estudar o quê? E a gente sempre diz, tem muita coisa para estudar, muita coisa para entender dentro dessa doutrina. Ilza, as pessoas sempre procuram, seja em qualquer momento da nossa vida, a busca de Deus nos momentos difíceis, né? Normalmente é assim que acontece com nós, seres humanos, né? Quando acontece alguma coisa, a gente vai, procura uma igreja ou procura um centro. E o Centro Espírita, ele tem a resposta de todos os porquês, né? Falando um pouco também sobre as mensagens psicografadas, né? Como que funciona essas mensagens psicografadas? Para a pessoa que está em casa entender um pouco, né? Esse trabalho, o grande Chico Xavier, né? Que foi um dos mestres que nos deixou saudade aqui. Conta um pouco para a gente como que funciona essa ligação entre o encarnado e o plano espiritual para as psicografias. Não dá para falar de psicografia sem falarmos de Chico Xavier. E foi exatamente ele que nos disse que essa ligação se dá de lá para cá e não daqui para lá. O que é que Chico estava querendo dizer? Realmente esse intercâmbio ele pode acontecer. Alguns que já regressaram à pátria espiritual antes de nós, eles podem retornarem para nos trazer um alento e uma mensagem. Mas para isso há que se ter um merecimento nosso, uma necessidade maior. E todas as vezes que isso acontecer, eles podem, usando o que a gente chama de médium dentro da doutrina, trazer esta mensagem. Lembrando sempre, Cássio, de alguns cuidados que nós devemos ter, porque como em todas as religiões, existem aquelas pessoas que gostam de tirar algumas vantagens. E aqui a gente lembra que a quem tem esse dom, para que não utilize nunca como um mercado, como um modo de sobrevivência material. Porque do mesmo modo que esse dom nos foi dado, ele pode nos ser retirado. E do mesmo modo que nós podemos ser instrumentos de espíritos de luz, nós também poderemos ser instrumentos de espíritos menos adiantados, querendo utilizar disso para satisfação própria. Tá certo, Ilza. E fala um pouco pra gente também, que eu vi na internet, parece que tá um planeta X aí que está surgindo, né? E esse planeta parece que ele vai entrar na frente do Sol, né? E fazer uma grande sombra na Terra. Conta um pouco pra gente, que aí a Terra vai ficar, parece que 3 dias na escuridão, né? Conta um pouco pra gente sobre isso. Eu acho que isso é fruto daquilo que a gente aprendeu desde muito pequeno e que a gente encontra no Velho Testamento. Então, algumas coisas que nos causavam grandes pavores, como o fim do mundo. Por menos que a pessoa se diga acreditar em alguma coisa, ela já ouviu falar ou já comentou alguma coisa sobre o fim do mundo. O que acontece? Todos nós estamos vivendo momentos de grandes dificuldades, sejam elas pessoais ou ao nosso redor. O mundo anda vivendo algumas guerras, são dissensões, e mesmo dentro dos lares a gente percebe uma grande dificuldade de relacionamento. E aí aquele velho ditado que a gente escutava das nossas avós, o mundo está mesmo no fim. Acho que isso é o fim do mundo e vai acabar. E dentro de tudo isso, existem algumas especulações. Realmente eu vi esse e-mail, eu recebi esse e-mail falando, inclusive algumas pessoas falam até de uma data, 21 de dezembro, como sendo o final. E o que a doutrina espírita tem a nos dizer é que nós precisamos passar sempre tudo pelo crivo da razão. Allan Kardec, ao codificar essa doutrina que não é dele, é dos espíritos, ele sempre lembrou a necessidade de analisarmos a coerência sobre tudo aquilo que nos acontece, que ele não estaria dizendo a última palavra e que a partir disso a gente soubesse analisar. Então, buscando o Evangelho de Jesus, buscando Deus através da sua justiça e do seu amor, nós precisamos analisar essas coisas que nos chegam.
passando, como a gente disse no começo, que a doutrina ela é ciência, nós sabemos de que planetas, as estrelas, eles têm o seu início, eles têm a sua formação e eles têm também o seu fim. Então, haverá momentos em que estrelas irão se apagar. Talvez o nosso planeta venha sofrer alguma intempérie material, uma mudança de eixo, talvez, isso é previsto pela ciência, mas o que tanto vai acontecer não dá realmente para prever. Então, o que a doutrina espírita nos traz de muito importante é que a gente não se preocupe tanto com as revoluções materiais, mas com a revolução moral, aquela que realmente possa transformar a humanidade. Então, a nossa preocupação hoje é muito mais em colocar em prática o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. E nos lembrar que até dentro desse meio fala que algumas pessoas seriam poupadas, que os idosos seriam poupados. E aí a gente leva isso para justiça divina. A partir do momento que nós acreditamos em reencarnação, que estamos aqui depurando alguma coisa, nos melhorando, nós sabemos que não é a idade que determina o estar melhor ou não. Aquilo que não damos conta nessa vida, não será colocado novamente numa outra vida. Talvez eu seja uma idosa que não tenha aprendido nada nessa vida. E eu tenho uma criança do meu lado, iniciando a sua vida e que saiba muito mais do que eu a respeito do amor, da compreensão. Então, o que nós, hoje, espíritas, nos preocupamos é muito mais com isso, com a nossa reforma interior. Essa, sim, deverá se transformar através dessas dificuldades. Então, hoje, o tumulto é muito mais moral, é muito mais briga de ideia do que realmente de matéria, né, Paula? Exatamente. E Kardec, na Revista Espírita de 1866, ele fala sobre esse assunto e ele deixa bem claro que somente o corpo pode perecer e não o espírito. Então, essas revoluções que acontecem dentro do nosso planeta, disso tudo, podem ocorrer, sim, mas de uma maneira tranquila, de uma maneira que já está acontecendo. Desde a época de Kardec ele fala, já está acontecendo, são esses desencarnes coletivos, então já está havendo um remanejamento desses espíritos, né, encarnados e desencarnados. Esse ir e vir nesse mundo espiritual e mundo corpóreo já está acontecendo de uma maneira mais acelerada, para que realmente só fique aqui na Terra espíritos já voltados ao bem, voltados às coisas boas, já tenham evoluído pelo menos mais um pouquinho. Então, e aqueles que não estiverem já ajustados dentro desse bem, sim, esses vão ser levados para planetas mais primitivos, onde eles vão poder auxiliar na formação daquele planeta. Nós temos a convicção de que os mundos são solidários. Então, assim como nós já recebemos espíritos mais evoluídos materialmente e trouxeram para o nosso planeta um avanço na ciência e em tantas questões, nós como espíritos também que podemos ser levados a outros planetas, também vamos auxiliar, sendo esse mundo mais primitivo ou não. Certo. Isso seria então a transição planetária, que é o tema de hoje da nossa conversa aqui, né? Isso tudo seria a transição planetária. E a transição planetária será o fim do mundo? Ou não exatamente? Não, então, não é o fim do mundo. Na verdade, é um fechar de ciclo. Nós passamos por vários ciclos evolutivos e, assim como a lagarta dentro do seu casulo passa por um movimento orgânico ali e ela então se torna uma borboleta. O mesmo acontece com os ciclos. Nós podemos entender que, alcançado o final daquele ciclo, a gente passa por um novo ciclo. Então não vamos acabar em nada. Nós temos toda uma eternidade para chegar à perfeição como Deus nos programou. O que a doutrina nos traz
é que a Terra hoje é um planeta de expiação e provas. Então, isso é o que traz as dificuldades que a gente vê no dia a dia, a falta de amor, de compreensão, o egoísmo, o orgulho ainda muito enraizados dentro de nós. Então, aquilo que vem a acontecer servirá para fazer com que retornemos à simplicidade, a entender aquilo que realmente nos importa, aquilo que realmente nos levamos quando atravessamos essa grande porta para o lado de lá. E a doutrina traz que o nosso planeta, que já vem se transformando, passará a ser um planeta regeneração. O que seria um planeta de regeneração, para a pessoa que está em casa entender? Um planeta melhor, um planeta com menos dificuldades. Nós dizemos hoje, como expiações e provas, nós encarnados vivemos dificuldades e também muitos que retornam para o lado de lá estão em similitude de pensamentos muito próximos a nós. O planeta de regeneração, ele nos traz espíritos encarnados mais benevolentes, mais adiantados e também espíritos condizentes com esses pensamentos. A tendência do ser humano, né, é um processo natural, é a evolução, né? Então, assim, podemos dizer que todos nós, com os nossos defeitos, um dia iremos para a regeneração? Com certeza, né? Porque a nossa meta é a evolução, a chegar à perfeição. Então, todos nós, querendo ou não, vamos evoluir. Uns mais devagar, outros mais rapidamente, de acordo com as escolhas que fazemos durante a nossa vida, né? Então, se a gente se dedica mais às coisas boas, a gente evolui mais rapidamente, né? Mas, de qualquer maneira, todos nós vamos melhorar e todos nós vamos passar por esse mundo de regeneração. Certo. É muito coerente com a bondade e com a justiça divina, não é, Cássio? Porque imaginemos se acreditássemos em céu e inferno ou purgatório. Algumas pessoas tão queridas irem para um lado e a gente ir para o outro e nunca mais se encontrar. Então, que Deus bom é esse? Separar os seus filhos, né? Exatamente. Então, a bondade e a justiça de Deus está exatamente nisso, de nos dar oportunidades iguais a todos. Então, nós estamos todos caminhando rumo à evolução. Talvez alguns de nós um pouco mais atrasados por conta do nosso pensar, por conta do nosso agir, mas chegaremos lá também. Como numa escola, numa sala de aula, nós temos alunos. Alguns buscam, pesquisam e tiram boas notas, estão interessados, enquanto outros passam por dificuldades, não têm tamanho interesse. E aí o que acontece? Nós temos alguns que passam para o ano seguinte e outros que ficam 1, 2, 3 anos numa mesma sala. Até que um dia ele se cansa. Fala, nossa, os meninos estão tão pequenos, eu já cresci tanto, parece que eu não combino mais com isso, eu preciso crescer, eu preciso sair dessa sala. Então ele começa a estudar, ele sente em si a necessidade de crescer e de evoluir. É um despertar, né, Ilza? Exatamente, então assim somos nós. Nós somos ansiosos, mas Deus não. Na sua paciência, Ele espera que seja realmente despertado em nós essa vontade de crescer, de evoluir. Então não é o amar por amar, simplesmente porque alguém nos ensinou. Isso tem que surgir dentro de nós. E é exatamente isso que a doutrina dos Espíritos vem nos ensinar. E não foi uma doutrina, eu acho importante lembrar, feita por Allan Kardec. Algumas pessoas nos perguntam, foi Allan Kardec que inventou o Espiritismo? Não. Se a gente for observar a espiritualidade, ela vem desde os Vedas, os povos antigos. Isso já está embutido nas religiões espiritualistas, porque ou somos descrentes totais, ateus, ou somos espiritualistas. Dentro do espiritualismo existem várias religiões. Os espiritualistas são aqueles que acreditam em Deus. Então nós percebemos que o que importa não é a religião, mas aquilo que as religiões fazem com as pessoas. Se elas nos transformam em pessoas melhores, elas são válidas. É exatamente isso que é importante, porque Jesus, quando esteve conosco, Ele não implantou nenhuma religião. Ele só nos disse, ama o teu próximo
como ama a si mesmo. E que se a gente fizesse isso, a gente já iria estar cumprindo todos os outros mandamentos que Moisés deixou. Falando sobre evolução, legal a gente também falar um pouco, Ilza e Paula, sobre a parte também das pessoas que falam muito assim de karmas, acreditam em karmas. A gente também tem o nosso livre-arbítrio para escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim. E a gente é o causador dos nossos próprios da nossa própria causa e efeito, né? E as pessoas falam, o meu karma é passar por isso, o meu karma é viver com uma pessoa tal, o meu karma nessa vida é financeiro, o meu karma nessa vida eu não dou bem no amor. Às vezes não, porque a gente escolhe as nossas escolhas, né? E às vezes a gente culpa muito Deus, né? Para as pessoas que estão em casa entender um pouco isso. Fala um pouco pra gente sobre isso então, né? Que as pessoas que falam, karma, tal. O que o Espiritismo vê sobre a palavra karma? Então, justamente nessa mesma ideia que a Ilza estava falando sobre as lições que a gente tem que aprender. Então, quando a gente não consegue aprender determinado assunto, quando a gente volta ao plano espiritual, a gente volta... muitas vezes se chateia por não ter cumprido bem as nossas tarefas. Então a gente se programa novamente para retornar à Terra e passar e tentar aprender aquilo que ficou mal compreendido. Então quer dizer que lá no plano espiritual a gente fala assim, olha, eu vou descer, vou cumprir, vou tentar fazer o máximo para cumprir isso, que são os meus débitos. Sim. Né? Então, há uma programação. Isso. Sim. Há uma programação para quando a gente vem. E essa programação quem faz é o nosso Criador maior, que é Deus, né? Sim. Aí, só que de acordo com o nosso merecimento, com o nosso empenho durante a encarnação, a gente pode ir modificando certas coisas. Nem tudo é aquilo assim, meu karma eu tenho que passar por isso. Não, eu posso modificar. Né? Então, de acordo sempre com o empenho do aluno, como ela falou, o quanto ele vai se dedicar para aquele crescimento. Então, de repente, de uma outra maneira, eu já aprendi aquele ensinamento, eu não preciso mais passar por aquilo que eu tinha pensado em passar. Né? Certo. E continuando o nosso assunto sobre transição planetária, como que é o processo de evolução dos espíritos? Então, nós fomos criados simples e ignorantes. E conforme vamos passando pelas encarnações, nós temos a oportunidade de aprender as lições. Vamos aprendendo numa certa encarnação a gente aprende um fato, na outra a gente aprende outro e vamos evoluindo. Então, essa evolução, ela é traçada para que a gente chegue à perfeição com que Deus nos programou. Só que nesse meio caminho existe a nossa vontade, o nosso empenho, o nosso livre-arbítrio. Então a evolução nem sempre de um espírito é igual à do outro, porque um espírito pode se empenhar mais naquela sua caminhada do que em outro, mas todos estão fadados a passar pelas mesmas escolas, pelos mesmos ensinamentos. Uma prova, às vezes a gente vem com a prova da riqueza, na outra encarnação a gente vai passar pela pobreza, então a gente vai passar por diversas situações que vão nos dar todo um respaldo para que a gente aprenda e evolua. Certo. Saindo um pouco do assunto, daqui a pouquinho eu volto falando sobre transição, questões de suicídio. A pessoa que está em casa pode estar querendo saber, né? Tem muitas dúvidas sobre isso. Conta um pouco pra gente como é que o plano espiritual, né, vê uma pessoa que acaba cometendo um suicídio. É sempre importante lembrar das opções que a gente tem para a vida. Quando a gente passa por um problema difícil, a gente perde alguém que a gente ama, quando menos espera, quando a gente tem uma dificuldade financeira muito grande, ou uma doença que nos acomete, que muitas vezes é diagnosticada sem cura, o que acontece? A gente tende a se desesperar. E aí nós dizemos, se não há nada aqui nessa terra que possa melhorar esse sofrimento, então eu prefiro acabar com a minha vida aqui. É tanta dor, é tanta angústia, depressão, sofrimento, que não vale mais a pena viver. Eu sinto essa infelicidade em mim, então dou cabo da minha vida, porque não acredito em algo melhor. Agora, quando temos a doutrina dos espíritos, ela nos diz o quê?
essa evolução, esse aprendizado, ele é contínuo. E se hoje passamos por algumas dificuldades, temos que buscar os porquês dessas dificuldades e aprender com tudo isso. De repente, olhando do lado, a gente enxerga algumas pessoas com muitas dificuldades, talvez até mais do que as nossas, e que conseguem superar essas dificuldades. E isso, de certa forma, é amenizado. Quando eu acredito nisso, quando eu acredito que o que acaba é simplesmente a vida material, que os nossos espíritos continuam do lado de lá, da mesma forma como estávamos aqui, que nós levamos os nossos pensamentos, as nossas ansiedades, nós percebemos que realmente não vale a pena tirar a própria vida, porque estaremos do lado de lá com as mesmas dificuldades e algumas ainda mais agravadas, com essa consciência maior de que deixamos de fazer algumas coisas, deixamos algumas pessoas para trás e que vai demandar muito tempo para que a gente possa retornar novamente num meio onde a gente possa evoluir. Então é uma grande perda para todos nós quando cerceamos o nosso caminho, lembrando que a Deus cabe, né, esse momento de nos trazer e esse momento de nos levar. E que nesse meio tempo Ele está conosco. Então, não nos desesperar e pensar realmente que após essa vida existem muitas outras e vale a pena a gente superar as nossas dificuldades para que isso realmente não aconteça. A gente fala a palavra suicídio, a gente já imagina uma pessoa que se mata. Mas tem os casos também de doenças que aparecem, né, em nosso corpo físico, e a pessoa não opta para ir no médico, né, e acaba ficando na cama, não procura um médico, não melhora e cada vez piora mais a doença. Isso também é um suicídio, considerado um suicídio, é isso mesmo? A falta de cuidado, né? Esse corpo nos foi dado como um instrumento para que os nossos espíritos possam evoluir. Então é importante que a gente cuide do nosso espírito, mas também que a gente cuide do corpo, desse veículo. A medicina está aí, a ciência está aí e ela traz muita coisa para melhorar, para que a gente se sinta bem no dia a dia, tenha mais disposição e vida. Então nós temos sim que procurar tudo isso que a medicina tem para oferecer e melhorar a nossa condição física. Certo. E a gente voltando ao assunto sobre transição planetária, a gente no começo do ano, se eu não me engano foi em janeiro, a gente teve uma palestra da Sandra Carneiro. Ela é autora, para você que está em casa conhecer ela, é autora dos livros Exilados por Amor e Jornada dos Anjos, isso mesmo. Para você pode pesquisar na internet sobre essa autora. E ela esteve em Bragança Paulista dando uma palestra falando um pouco sobre a transição planetária. Então eu vou convidar você agora a assistir um pedacinho deste vídeo. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente ainda vai continuar debatendo um pouco sobre esse tema, tá? Então convido você a assistir alguns minutinhos dessa palestra, foi super importante. Acompanhe. Então, algumas perguntas que nós vamos tentar refletir hoje, essa noite. O mundo vai acabar? Então, estamos aqui no dia 27 de janeiro de 2012. Temos menos de um ano, não é verdade? Não é 21 de dezembro de 2012? Então, é o que a gente escutou o ano passado, filmes, reportagens. E aí? Será que o mundo vai acabar? E a raça humana? Vai sumir todo mundo? Vai ser aquela catástrofe generalizada? Vai sumir todo mundo? A raça humana vai continuar? O que vai acontecer com o ser humano? E por que é importante, ou por que é necessário que nós continuamos pensando e falando desse tema? Afinal, já se falou bastante, o ano passado várias obras foram lançadas com esse assunto. Por quê? Será que é importante? Será que estamos nos repetindo? O que nós experimentamos, cada vez que nós somos convidados a falar desse assunto e a refletir um pouco sobre ele, o que a gente sente é que nós temos que nos desligar um pouco do nosso cotidiano, das nossas preocupações e tentar olhar a realidade do nosso planeta de um prisma um pouquinho diferente. Olhar o mundo e as necessidades, os problemas do mundo, parar com a nossa correria e pensar do ponto de vista do mais alto.
E como nós podemos contribuir e o que tudo isso tem a ver com a gente. O que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Então, o que acontece? Para a maioria, para a grande maioria, é a última oportunidade. Para muitos de nós, é a última chance de estarmos aqui no nosso planeta. Essa encarnação é muito preciosa. É uma encarnação que a gente pode considerar como uma encarnação chave, porque ela muda o cenário futuro. Então, ela vai e volta, quando a gente desencarna, volta às vezes com o mesmo grupo familiar, mesmo a gente sabendo que as reencarnações são trabalhosas, demoradas, que demora para a gente reencontrar aquele grupo às vezes de novo. Mas o ambiente é o mesmo, a psicosfera é a mesma, o mundo é mais ou menos parecido, os afetos também. Agora, o que vai nos esperar no futuro é diferente, é uma nova situação. Então, essa encarnação é uma encarnação importante. Nós temos de aproveitar, como foi colocado ali na peça, aproveitar a nossa encarnação. O máximo. Chico queria viver muito. Chico conhecia o plano espiritual, sabia como era, sabia que era melhor que aqui, mas ele não queria ir. Ele tinha que resolver as coisas na vida dele e ele procurou absorver o máximo que ele pôde, viver o máximo que ele pôde. É isso que ele queria, porque ele valorizou a encarnação, cada minuto dela. Trabalhando, aprendendo, sofrendo e sendo feliz o quanto ele pôde. Então, ele procurou aproveitar ao máximo. E essa é um ponto que nós temos de estar atentos. O que nós estamos fazendo com a nossa encarnação, com a nossa vida. Como nós estamos usando o nosso tempo, a nossa energia, a nossa prioridade. Porque isso é um momento importante para nós, na nossa existência. Para finalizar, para a gente terminar... O que então o futuro nos reserva aí para frente? Então a gente sabe que a Terra não vai acabar, a Terra vai continuar, o planeta vai estar aí. Nós estamos sim enfrentando uma transição grande, o nosso planeta vai se tornar um planeta de regeneração. Cabe a nós, então, fazermos essa nossa reflexão. É por isso que essas obras têm vindo, são romances, mas nos fazem pensar, nos fazem refletir, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, como nós estamos usando o nosso tempo. E de vez em quando a gente precisa parar para pensar nessas coisas e consertar um pouco o rumo, ajustar, para a gente ganhar fôlego e conseguir continuar em frente, seguir firme. Daí você pode acompanhar o vídeo, né, que fala um pouco sobre a transição planetária. E eu vou para um rápido intervalo, porque ainda a gente tem alguns assuntos pendentes para a gente poder falar um pouco aqui no nosso programa. Então eu vou para um rápido intervalo, dá tempo de você tomar uma água e voltar. São 3 minutinhos e eu volto já já.